Vamos saber do tempo então, como é que fica o tempo para hoje à tarde, né, nessa quinta-feira. Thaís Luquezzi já com a gente aqui. Fala, Thaís, bem-vinda. Obrigada, Alan. Boa tarde para você. E eu concordo com ela. Felipe faz sempre lindas reportagens e ótimas entrevistas. É muito bacana receber esse carinho de volta ali, né? Felipe merece, com certeza aí. Agora, ontem a chuva veio, né? Veio forte, inclusive, Thaís, bem forte, mas não foi em todos os lugares aqui da cidade, né? Foi isso, Alan. Foi bem volumosa em alguns bairros, mas teve lugar, gente, que nem choveu. Vamos começar vendo do céu da cidade. Um ótimo dia para você que está aqui com a gente. O dia amanheceu praticamente sem nuvens na capital, mas elas já estão chegando, como a gente via ontem ao longo do jornal, né, Alan? Essas, por enquanto, são nuvens que não trazem chuva, mas elas devem vir a partir da tarde e podem trazer aí chuva. Mas tá uma imagem bem bonita, um colorido de verão e quente, bom para piscina, que a gente tem que pedir ali no Parque Serete, porque o pessoal tá precisando, né? Aquele climinha para piscina pronto, né? Pois é, agora é engraçado porque quando a gente acordou, né, amanheceu ali, viu no caminho que o céu tava mais azul do que tá agora. As nuvens estão vindo, né, Thaís? Sinal de que a gente tá com bastante umidade circulando na atmosfera. A previsão é que essa chuva de hoje, ela seja mais abrangente, ou seja, ela deve atingir mais pontos da cidade que ontem. Mas ainda assim, será aquela pancada de verão que não vai baixar a temperatura. Hoje já amanheceu bem mais quente, fez quase 20 graus na Zona Norte e à tarde a gente deve alcançar os 31 graus, também um grau mais quente que o previsto para ontem. Só que, olha, são 30 milímetros previstos de chuva e num ponto ou no outro da cidade pode vir mais forte que isso, ou seja, mais volumoso que isso. À noite, 22 graus. Por que eu falo que num ponto ou no outro pode vir mais forte? Ontem, a chuva provocada ali pelo calor e umidade, olha o que provocou na cidade. 81 milímetros em São Mateus, 105 no Tucuruvi, já São Miguel e Cidade Ademar não viram nadinha de chuva cair. E a gente viu aquelas imagens ontem no SP2, né? Os estragos ali, transtornos em algum ponto ou outro, porque Tucuruvi realmente, 105 milímetros num dia só é muita coisa, né? É muita coisa. Então hoje, Thaís, mais pontos ali da cidade deverão ver essa chuva, né? Isso, é o que a atmosfera mostra pra gente. Essa chuva deve ser mais abrangente na Grande São Paulo. Aqui a gente vê no satélite que o dia tá bem sem nuvens, assim, boa parte do estado. Mas a partir da tarde, a gente tem a formação dessa pequena baixa pressão. Ela não é muito expressiva, mas vai ajudar na mudança da direção dos ventos, fazendo com que entre mais umidade, favorecendo a condição de temporais. Eles são mais prováveis na região metropolitana, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Campinas. Os ventos aqui podem chegar aos 70 km por hora. Tem risco para granizo, alagamentos, mas na área em laranja não dá para descartar uma tempestade isolada. Isso é bem importante que você falou, né? 70 km por hora de vento, né? Esse vento que pode chegar hoje, porque ele tem provocado às vezes mais estrago até do que a chuva, né, como a gente viu no ano passado. E é a ventania que pode vir na formação da nuvem de tempestade, ou seja, durante a chuva. São José dos Campos, aliás, deve chover mais que São Paulo, 40 milímetros já. Itaberá, Taubaté, Campinas, 30 e em Ubatuba chove menos, 10 milímetros e todas bem quentes, viu? Só termino aqui para mostrar para vocês que o tempo é firme na faixa oeste do estado, onde os termômetros já marcam 32 graus, mas faz calor no estado todo hoje, Alan. Tá aí, calor garantido nesse verão. Valeu, Thaís Luquezzi, daqui a pouquinho ela volta aí com um combo completo, né? Para os próximos dias, final de semana e tudo mais. Até já já. Valeu, Thaís. E vamos saber mais da previsão do tempo, Thaís Luquezzi. Amanhã, hein? Como é que fica? Sexta-feira, todo mundo de olho. É isso, já pertinho do fim de semana. Amanhã a gente não vai ter mais influência dessa pequena baixa pressão que chega hoje à tarde, deve trazer temporais mais abrangentes aqui para a capital. Lembrando que hoje 31 graus e previsão de uma chuva aí que mais pessoas vão conseguir ver. A chuva de amanhã, ela vai se formar por conta do calor e umidade local. Será um dia ainda mais quente que hoje. Previsão hoje de 31 graus, amanhã a gente deve alcançar os 32. Aí já estamos superando bastante a média do mês, que é de 28. Então, calorão já para amanhã, a gente já esquecendo esses dias frios do início da semana, né? Já ficou para trás. 15 milímetros de chuva para amanhã. Então, amanhecer também, amanhã cedo, portanto, vai estar a temperatura parecida com hoje. Não vai estar frio, então vai ser um dia típico aí, bem quente. E aí, gente, com menos chuva pelo estado todo, a umidade já começa a pintar baixa aqui nessa faixa mais ao norte de São Paulo, chegando abaixo dos 30%, ruim para a saúde, o ideal é acima de 60%. Aí a gente já vê que o calor aumenta e a umidade cai.
vai ser aquele final de semana bem quente, Thaís Lucchesi? Bom, para quem quiser viajar, vai dar para aproveitar, viu? Vai ser de bastante calor e pouca chuva pelo estado. Separei aqui algumas cidades para você que está pensando em pegar a estrada, ainda está com a criançada em casa. Quem quiser ir até Vinhedo, ainda pode chover na sexta-feira, mas é em menos volume que nos últimos dias, 31 graus. No sábado, nada de chuva e 32. Nas praias, a gente chega perto dos 30 graus. Sábado já alcança os 31 em Santos. Se chover, pouca coisa na sexta-feira. Sábado, não chove nada. Mostro para vocês que até segunda-feira a chuva fica mais escassa pelo estado. Olha, não chove nada lá aqui nas áreas centrais e um pouquinho aqui na faixa leste, mas não é chuva que possa trazer aí qualquer diminuição na temperatura. Tanto que São Paulo, você vê aqui que vai chegar aos 35 graus até o domingo, segunda-feira, com pouca chuva. Só na terça que volta um pouquinho, mas ainda assim vai estar bem quente, Alan. Tem que ter cuidado, inclusive, com a saúde, porque 35 graus, né, não é fácil de aguentar, não. Dá para aproveitar muito, aí, pelo que você disse, porque não vai ter muita chuva, mas 35 já é meio preocupante. É isso. Agora, olha só, São Paulo ganhou hoje um bosque urbano, né? Bosque urbano Macuco, aí, um bosque municipal, inaugurado pela Prefeitura na Zona Norte. E esses bosques, né, têm a ideia aí de ajudarem no resfriamento da cidade, diminuírem poluição, né, Thaís? Isso, segundo a Prefeitura, a meta é ter 50 desses parques até 2028. Vamos conversar com a nossa colega Luísa Vaz, que está nesse bosque e traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Lu, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luísa. Oi, Thaís, oi, Alan. Boa tarde para vocês, boa tarde a você que nos acompanha. Não é a história, eu tô aqui no bosque, a gente está à margem da Marginal Tietê, do ladinho da Marginal Tietê, e aqui é mais fresco. É óbvio que tá calor na cidade toda, mas o simples fato de estar perto de árvores já dá aquela refrescada. E isso, que são 34 árvores que já havia aqui, que fazem esse refrescamento, porque a Prefeitura plantou outras 550 mudas, que por enquanto estão que nem essa aqui, ó, magrinhas, pequenininhas, porque elas vão crescer. A estimativa da Prefeitura é que em torno de 2 anos a gente já consiga ver uma espécie de mini florestinha por aqui. Esses bosques urbanos são, portanto, um projeto da Prefeitura de São Paulo, que pretende criar corredores verdes em toda a cidade, em áreas como essa aqui. É uma área que não tem grande circulação de pessoas, ou seja, não seria viável construir uma praça, um parque, uma atividade de recreação, porque ela não é acessível a pé. Mas é uma área que estava um terreno da Prefeitura disponível, que ele está ajudando a aumentar a área verde da cidade. O nome Parque Macuco não é por acaso. Esses bosques urbanos são todos batizados com nomes de pássaros nativos aqui da cidade de São Paulo, também com o objetivo de educação ambiental. Porque eu, por exemplo, não sabia que o macuco era paulistano, era dessa região. Então, toda vez que a gente vira um parque urbano com nome de pássaro, a gente vai saber que é uma ave nativa. Vamos entender melhor sobre a importância de um espaço como esse na reportagem que a gente preparou. Com o plantio de mais 50 mudas, a Prefeitura inaugurou oficialmente hoje o Bosque Macuco, na alça de acesso da Ponte da Vila Maria, bem às margens da Marginal Tietê, na zona norte da cidade. A área de quase 4.000 metros quadrados, que antes era usada para descarte irregular de lixo e entulho, foi cercada e transformada na mais nova área verde da cidade. 550 mudas vieram do viveiro Manequinho Lopes, que fica no Parque Ibirapuera, na Zona Sul. São espécies nativas como araçá, aroeira, ipês, jequitibá e jerivá. Mas não foi só de lá que saíram todas essas árvores. No ano passado, o Verdejando mostrou que essa goiabeira, que hoje está por aqui, foi transplantada da Avenida Anhanhamelo, na Zona Leste. Na cerimônia de hoje, o prefeito também assinou o decreto que cria o projeto Adote um Bosque. O objetivo da prefeitura é fazer parcerias com empresas ou moradores da cidade para a preservação e manutenção dos bosques urbanos. Serão termos de cooperação com validade de 6 meses a 3 anos que podem ser renovados. Mas ele poder fazer esse serviço social para a cidade, que é a manutenção. Manter as grades pintadas, limpas, a calçada arrumada, né? A questão do manejo arbóreo dentro do bosque, que é super importante, o combate às pragas, a questão fitossanitária das plantas, né? É algo que um bosque requer.
Os bosques urbanos são áreas públicas transformadas em pequenas florestas com espécies nativas. O projeto pretende aumentar a permeabilidade do solo, aliviar a temperatura e preservar a flora e fauna da cidade, inclusive com a recuperação de espécies de plantas e animais. Segundo a prefeitura, dentro de um bosque urbano, a temperatura pode ser de até 6 graus a menos que em áreas sem vegetação. Eles também ajudam a diminuir a poluição do ar ao transformarem parte do gás carbônico em oxigênio. Em regra, os bosques são fechados ao público para que sirvam como uma área de preservação, mas podem ser usados para pesquisa e estudos. O objetivo da prefeitura é que a cidade tenha 50 bosques desses até 2028, criando corredores verdes pela capital. Com a inauguração deste na Vila Maria, são 11 implantados. O projeto é parecido com o de Medellín, na Colômbia. Por lá, o programa inclui mais de 30 corredores verdes que conectam calçadas de ruas recém-arborizadas, jardins verticais, cursos d'água, parques e morros urbanos. Mais de 3 milhões de plantas e árvores já foram plantadas em toda a cidade desde 2016. O resultado? A temperatura caiu 2 graus por toda a cidade, segundo a prefeitura. A diferença é que lá essas áreas elas estão mais acessíveis. Então você começa a diminuir um pouco aquilo que a gente fala de injustiça climática. A Lloyd é professora de arquitetura e urbanismo e avalia que São Paulo, como um todo, até tem bastante verde, só que ele ainda é mal distribuído geograficamente. Por isso é urgente espalhar esses bosques por toda a capital. Você tem uma área na cidade que ela é múltipla função. Ela vai absorver mais essa água da chuva, vai arrefecer a cidade. E sem contar que esses parques mais distribuídos pela cidade, eles poderiam trazer benefícios térmicos. Então você está deixando a cidade muito mais interessante em termos de parques, em termos de resiliência frente às mudanças climáticas. Bem, esses bosques, eles estão recebendo nomes de aves, né? Cada nome tem um motivo. Todos são de pássaros nativos aqui da capital, que são fundamentais na conservação, na biodiversidade. Eles espalham sementes, né? Pesquisas mostram, né, que regiões que têm pouca árvore aqui, como regiões de comunidades, chegam a ter 15 graus a mais do que áreas arborizadas da cidade. Isso faz diferença na nossa saúde, no nosso bem-estar físico e mental. Então, conectar esses bosques e parques também são muito importantes para que a gente possa ter uma cidade melhor em todos os sentidos. Boa, com certeza. Thaís, brigadíssimo. Até amanhã. Até. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Alan.